Mas amém. Vamos à palavra de Deus? Glória a Deus. Estamos felizes mais uma vez de estarmos aqui. Eu quero que você abra a sua Bíblia, se você puder, em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é o 5º livro do Novo Testamento. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas, João, e aí vem Atos. Atos dos Apóstolos está dizendo, são os atos dos apóstolos no início da igreja, aquilo que iniciou a igreja. Então você vai abrir lá no capítulo 14, eu não vou começar do começo, nós vamos lá para o capítulo 14. Por quê? A igreja inicia em Atos, com os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, e ela continua fazendo aquilo que Jesus havia começado a fazer. Atos é exatamente isso. É a continuação dos atos de Jesus. Lucas, que escreveu Atos, ele fala exatamente isso. Ele fala, para quem ele está escrevendo, que é Teófilos, ele fala, Teófilos, aqui está uma narrativa ordenada daquilo que Jesus começou a fazer e que a igreja continuou. Então, essa é a continuação, retrata os 30 primeiros anos da igreja, alguns dizem 50, mas a maioria concorda que são 30 primeiros anos da igreja. E aqui em Atos nós vamos ter algumas histórias, alguns relatos da igreja, que são relatos específicos, mas a partir do capítulo 9 nós vamos ver a conversão de Saulo, que é Paulo. E a Bíblia vai mostrar no capítulo 13, Saulo ou Paulo de Tarso sendo enviado juntamente com Barnabé para uma obra missionária. Eles vão na sua primeira viagem missionária, e aí nos versículos... no versículo 22 ou no 21, diz assim, Atos 14, 21, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Eu gostaria de falar um pouquinho hoje, nesse versículo 22, porque eu sentia essa necessidade. A Bíblia diz que Paulo e Barnabé voltaram para Antioquia, de onde eles haviam saído, mas conforme eles vinham de volta, eles paravam nas cidades onde eles haviam já pregado na ida, encontrava a igreja, os discípulos de Jesus, e eles vinham confirmando o ânimo, ou animando os irmãos, exortando-os a permanecer na fé, e dizendo para eles o seguinte, olha, é tribulação. Vocês vão passar por tribulações para chegar no reino de Deus, ou nos céus. Por favor, Devan. Então, me perdoem, algo foi errado aqui. Então, é exatamente isso que eu gostaria de dizer para a igreja de manhã, hoje de manhã. Já é tarde. Paulo e Barnabé, eles vieram retornando com essa missão. Porque o evangelho ele é assim. Você prega, mas depois tem um trabalho a ser feito. A pessoa se converte, se arrepende dos seus pecados, aceita o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, é recebido no reino de Deus, mas depois existe um trabalho, porque você não pode parar na superficialidade. O trabalho da igreja, como corpo, é animar, exortar a permanecer na fé e explicar a verdade. Qual é a verdade? Não vai ser fácil. Eu já falei aqui e falo sempre que existe um evangelho das facilidades. Vem para Jesus que seus problemas estão resolvidos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os problemas de ordem espirituais estarão resolvidos, mas em decorrência da solução desses problemas vão acontecer outros. Eu sou amigo pessoal do pastor José Gabriel Cabral,
E o pastor José Gabriel, ele diz assim: quando eu aceitei Jesus, meu pai falou para mim, você não é mais meu filho. Resolveu o problema espiritual dele, mas acabou com a família. E durante 22 anos quase, foi assim. Depois de 22 anos, o pai dele pediu para ser batizado e ele batizou o pai. Mas não é fácil. Existem embates. Mas eu quero começar do começo, porque qual é a função da igreja? Por que você vem aqui? Existe uma linha de pessoas desigrejadas hoje em dia que dizem que não precisa estar na igreja. Não precisa, o importante é o seu coração. Deus conhece o seu coração. O escritor aos Hebreus diz assim: olha, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Por quê? Porque se você deixa a congregação, você deixa o rebanho. Ovelha sozinha é comida de lobo. Nós precisamos ser animados uns pelos outros. A Bíblia nos ensina a nos reunir, a cantarmos hinos espirituais, salmodiarmos, orarmos juntos, dividirmos ou compartilharmos a palavra juntos, porque é isso que nos anima a caminhar. É a sensibilidade do espírito que você tem de olhar para o seu irmão e ver que há algo errado com o seu irmão. E às vezes você não tem aquela intimidade para chegar nele ou nela e dizer o que está acontecendo, mas você sabe que você precisa orar pela pessoa. Um dia desses eu olhei nos olhos de uma pessoa e perguntei: tudo bem? E ele disse: tudo bem e tal. E o meu coração apertou e eu comecei a orar a respeito daquela pessoa. Porque eu sabia que tinha algo errado. E depois nós conseguimos conversar e existia algo errado. O fato é que nós precisamos desenvolver a sensibilidade de um animar o outro. A Bíblia diz que um ao outro ajudou. Nós precisamos aprender a carregar um ao outro. Soldado ferido não fica na batalha. Existia uma estratégia de guerra antiga de se ferir soldado. Vocês não matam, só fere. Porque um soldado ferido ocupa dois. É ele ferido mais o que vai carregar ele. E aí, a igreja do Senhor Jesus, quando alguém se fere, nós nos damos o luxo de abandonar aquela pessoa. A palavra de Deus vem dizendo assim, que eles vinham passando, confirmando o ânimo dos irmãos. Vamos lá, irmão. Não, mas o fulano falou mal de mim, mas ele estava errado, eu sei que ele está errado, e mesmo que for verdade, não importa, porque todos nós erramos. Vamos lá, o negócio é ir para o céu. Muitas vezes a gente nos atemos, né, a detalhes. Crente ficando com um bico com um crente, ficando chateado com o outro, ficando magoado com o outro, enquanto um devia estar ajudando o outro. Enquanto nós deveríamos estar pegando nas mãos uns dos outros, dizendo: vamos lá, vai dar certo, você vai conseguir, vamos lá, que Deus vai dar vitória. Irmãos, a vitória de Deus nem sempre é a solução do seu problema. Cuidado com o que a gente fala para as pessoas. Eu te dou uma garantia, e eu garanto pela palavra de Deus: problema espiritual, Deus resolve. E eu vou te falar uma outra coisa: Deus resolve o seu problema. Não vem para Jesus que Ele vai acabar com todos os problemas da sua casa, do seu marido, dos seus filhos. Cuidado. Eu não estou dizendo que Deus não é poderoso para fazer isso. A pessoa que vem para Jesus começa a ser moldado pela palavra. Aí ela muda. Aí, muitas vezes a gente acha que o problema foi resolvido, mas o problema na verdade era a gente, né? A gente precisa ser moldado, a gente precisa ser trabalhado por Deus. Agora veja que animar um ao outro ou pregar esse evangelho só de vitória é perigoso. Por quê? Porque muitas vezes nós não recebemos a vitória do jeito que a gente quer, porque a gente não dá receita de bolo para Deus, gente. Irmãos, nós não temos uma receita de bolo para dar para Deus.
Não tem nada que você pense, que você faça, que você imagina que é melhor do que o plano de Deus para a sua vida. Ah, mas se Deus mudasse essa situação, ia ser tão bom. Mas se Deus resolvesse isso, ia ser tão bom. Mas Deus resolve, só que do jeito dele. E às vezes, do jeito dele, não é o que você esperava. Porque nós acostumamos, e eu falo aqui sempre, de uns 30 anos para cá se prega o evangelho de onde Deus nos serve a todo momento do nosso jeito. Acostumamos com esse evangelho. Acostumamos com essa teologia errada, errônea, de que Deus vai nos servir o tempo todo do jeito que a gente quer. Ai, Deus, mata o meu vizinho. Deus mata. Não vai matar, irmão, pelo amor de Deus. Não vai. Tem gente orando oração contrária aqui. Falando, oh meu Deus, faz isso com fulano, faz isso com ciclano. Deus não vai fazer, em nome de Jesus, vai se converter, pelo amor de Deus. Nós precisamos animar uns aos outros. O papel da igreja como igreja é pegar e segurar nas mãos. A minha esposa sempre fala para mim, família é família. Você pode estar até emburrado, mas é família. Irmão, não tem ex-irmão. Não tem ex-irmão. Irmão é irmão. Pai é pai, mãe é mãe. Não tem ex-pai, ex-mãe. Pode estar morto, que continua sendo seu pai, sua mãe. Não existe ex-família. Família é família. Existe só ex-esposa e esposa, né? Mas família, irmão de sangue, é irmão de sangue. E nós precisamos entender que a igreja opera no modelo família. A igreja no modelo business, negócios, é gente. Vem, é obra, é vitória, é isso, é aquilo. E vai enchendo e tal. É negócio. Ninguém conhece ninguém, entra, sai. Nós temos uma das maiores igrejas dos Estados Unidos. Numa cidade pequena. Onde as pessoas afluem de todos os lugares para chegar nessa igreja. Tiveram que construir passarelas e pontes no lugar para chegarem na igreja. É um negócio fantástico. Mas é uma das cidades mais violentas dos Estados Unidos. O que a igreja está influenciando lá? A igreja, ela precisa ser... Mas as igrejas, elas se tornaram lugares de pessoas se esconderem. Era na igreja que você tinha que ter medo de vir, se você está errado. Mas, entre aspas, né, já que você vai se esconder. Mas as pessoas perderam o temor de Deus. Nós precisamos animar uns aos outros. Nós precisamos operar como irmãos, como irmãs. É família de Deus, porque a igreja como família subsiste. É aqui que você encontra refúgio no momento de dificuldade. Nós não podemos estar à mercê. O Senhor fala para nós nos animarmos. Ele diz, Paulo fala, na verdade, aos Filipenses, ele fala, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo gozo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo. Irmãos, era Paulo. Eu não vou pregar 1 hora hoje, porque nós temos Santa Ceia ainda. Mas eu quero que você saiba quem é que estava falando. Paulo estava falando. Paulo escreve a carta aos Filipenses, e aqui onde ele vinha voltando e animando os irmãos, era Paulo. Paulo e Barnabé, exortava os irmãos a permanecer na fé. Permanecer na fé é que nem nós já vimos esse resultado, esse ditado, né? É fácil começar, o difícil é terminar, né? Permanecer na fé não é fácil. Eu tenho visto algumas pessoas se desviando da fé. E quando eu falo se desviando, é se desviando mesmo. Perdendo o rumo mesmo. Se desviam por tudo. Se desanimam. Se decepcionam. Se decepcionam com Deus por causa de homens. Homem falha. E quando o homem falha, a nossa tendência é dizer assim, tá vendo? Era tão santão. Agora tá aí, ó. Tá vendo? Era tão santarrona e agora tá aí. E por outro lado também era tão pecador, o que está fazendo em cima do púlpito?
Era tão pecadora e agora está cantando no coral. Como pode? Glória a Deus. Jesus veio para os enfermos. Jesus não veio para os sãos. Teríamos que ter mais tão pecadores cantando, tão pecadores pregando, tão pecadores aqui, sendo convertidos à palavra de Deus e ao reino de Deus. Agora, Paulo exorta esses homens, permaneça na fé. Quando Paulo fala com Timóteo, Timóteo é um dos maiores exemplos. Paulo fala assim: Timóteo, eu quero que você que você se recorde do dom de Deus que há em ti, que foi dado por imposição de mãos. Eu quero que você se recorde que você é um cristão, que você é um pastor, que você é crente. Você não pode desistir. Vai além, recorda das sagradas letras que você aprendeu da sua mãe e da sua avó. Agora vai mais além, guarda e lembra do depósito que eu coloquei no seu coração. O depósito é a palavra de Deus. As coisas da vida virão. Mas ele exorta a guardarmos e permanecermos na fé. Permanecer na fé não é fácil. Não é fácil porque talvez seja só para mim. Talvez só eu já pensei em desistir, não você. Talvez só eu já pensei em parar. Talvez só eu já pensei em chutar o balde. Mas eu não acredito que tenha sido só eu. Todos nós, em algum momento da vida, já pensamos não vale a pena. Por alguma coisa. E para o Evangelho não é diferente. Porque o Evangelho, ele é um negócio louco. Desculpe eu usar a expressão. Seguir o Evangelho como Jesus ensinou não é fácil. Nós somos pessoas cheias de quinas, cheias de rebarbas. Cada um de nós tem uma grosseria a ser tratado. Cada um de nós temos uma rebarbazinha assim a ser lixada, cadê os carpinteiros? A ser cortada, né? E o Senhor vai usando o tempo, as circunstâncias, Ele não tira ninguém. Ele não despreza ninguém. E Ele vai acertando. Tem hora que dói demais. Quem acha que estar com Jesus não vai ter dor, está enganado. Quem acha que estar na igreja não vai padecer nenhum sofrimento, não vai padecer nenhum problema, está enganado. O homem que está falando aqui para permanecer na fé, talvez tenha sido um dos mais provados depois de Jesus. Paulo, se você ler a história desse homem, você vai ficar impressionado. Paulo aceita Jesus no capítulo 9 e já fica cego de cara. De cara, só de ver Jesus ele fica cego. 3 dias depois, um discípulo chamado Ananias ora por ele por mandado de Jesus. Jesus aparece numa visão e fala assim: Ananias, vai lá numa certa rua chamada Direita, na casa de um fulano lá está Saulo, tem um sujeito lá por nome Saulo. Vai lá e ora por ele porque eu vou curar a vista dele. Ananias fala assim: Senhor, eu sou servo, eu vou aqui contextualizar, eu sou servo, eu estou acostumado a obedecer, mas essa aí não vai dar não. O senhor está falando de quem? De Saulo? Você lê lá Atos 9. Saulo é perseguidor. Ele tem autorização dos príncipes, dos principais da sinagoga para prender todo mundo. Todo crente. Todo cristão. E aí, Jesus fala para ele assim: vai, Ananias. Vai que ele é para mim um vaso escolhido. E eu hei de mostrar a ele o quanto ele há de padecer por amor ao meu nome. Nós gostamos de ser vaso escolhido, mas vaso escolhido padece por amor ao nome de Jesus. Vaso escolhido vai passar por necessidade, vai passar por decepções. Paulo passa por decepção, ele escreve 2 Timóteo 2, ele diz, 2 Timóteo, eu não me lembro se é que capítulo que é, mas ele fala assim: Timóteo, todos me abandonaram. Ele estava preso por pregar o Evangelho. Ele diz: Timóteo, todos da Ásia me abandonaram, não ficou nenhum. Cuidado com um tal de latoeiro lá, um sujeito que batia lata lá. Ele me traiu.
O fulano me deixou sozinho. Olha, ninguém me assistiu na minha última defesa. Eu fiquei sozinho, Timóteo. Vem logo, traz minha capa, traz os pergaminhos. Ele estava numa solidão profunda. Mas ele conclui a carta dizendo assim: Timóteo, a despeito dos açoites, a despeito do apedrejamento, porque se você ler nesse capítulo 14, alguns versículos antes, ele é apedrejado por pregar o evangelho. Fica caído como morto. Pensaram que ele estava morto, mas ele levanta, entra na cidade e volta a pregar o evangelho. Ele diz: Timóteo, a despeito de tudo que eu já passei, naufrágio, apedrejamento, açoites, prisões, tudo que eu passei, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a minha fé. Guardar a fé não é para qualquer um. Guardar a fé tem que ter certeza na sua salvação. Guardar a fé é mesmo quando você tropeçou, você pode ficar meio até caído, mas a Bíblia diz que o justo não ficará prostrado, que o Senhor te levantará. Às vezes nós pensamos em desistir, sim. Às vezes nós pensamos em parar, porque não dá, é muita injustiça. Quem falou para você que ia ser justo? Jesus disse lá em João 16, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Guarda a fé. Guarda o bom tesouro. Guarda isso que um dia foi colocado no seu coração. A salvação não é só aceitar Jesus, é permanecer na graça de Jesus. E ele fala assim: olha, vocês precisam permanecer na fé, porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Eu acho que na Bíblia ninguém sofreu mais do que Jesus. Ninguém sofreu mais do que Jesus. E foi Jesus que disse isso. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Jó sofreu muito no Antigo Testamento. Ele escreve 37 capítulos do livro de Jó, são os embates entre Jó e os seus amigos. E Jó falando, e os amigos falando dele, que você roubou, por isso que você está assim. E os amigos falando: Jó, você fez alguma coisa com alguém, você roubou os seus empregados, você fez isso, alguma coisa você fez de errado. E Jó tentando se defender. E não é assim na vida? A gente vive tentando se defender, a gente vive tentando escapar dos nossos acusadores. Mas quando Deus se apresenta para Jó, ele não responde nenhuma das perguntas, dos questionamentos, nada do que Jó tinha falado. Deus começa a fazer perguntas para Jó. E tudo que Deus fala para Jó agora aniquila tudo que Jó falou nos 37 capítulos anteriores. É um negócio fantástico. Sabe por quê? Primeiro, porque Deus não deve satisfações para nós. Deus não vai nos responder aquilo que Ele não quer responder. Irmãos, Deus é o Criador de todas as coisas. Mas Deus, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor fez aquilo? Não importa. Confia no plano de Deus para a sua vida, porque Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para nós. Ele sabe o caminho que nós devemos trilhar. No mundo nós vamos ter aflição, sim. No mundo teremos tribulações, sim. Importa entrarmos no reino de Deus com muitas tribulações, ou por muitas tribulações. Não pense você jamais. Olha aqui, presta atenção. Nos Estados Unidos, pastor. Falando de tribulação por quê? Você é doido? Estados Unidos, dólar, dinheiro aqui é com a gente mesmo. Trabalha, vai atrás, consegue. Vai, consegue. É Deus fazer assim.
E eu tenho falado para os meus alunos aqui, não pense jamais que porque você está nos Estados Unidos e é americano, que você não vai enfrentar perseguição, tribulação, você vai. E cada dia mais o funil se estreita. E vai chegar um momento que vai haver uma divisão muito clara de quem é e quem não é cristão verdadeiro. Como foi nessa época aqui. Muitos aqui desistiram. Paulo mesmo falou, todos me abandonaram, todos desistiram. Como que pode? O nosso pastor foi preso. Se o pastor foi preso, acabou a igreja, irmão. O apóstolo foi preso, acabou a igreja. Jesus não desistiu de nós. Jesus foi levado ao matadouro. Jesus foi levado à cruz. Jesus foi levado, a Bíblia diz, como um cordeiro que vai ao matadouro, ou como um cordeiro que é levado pelos seus tosquiadores. Ele não abriu a sua boca. Ele sofreu, padeceu sofrimento, dor, tristeza, angústia, abandono. Tudo isso que você sente, que eu sinto, ele passou por você e por mim. E por isso nós estamos aqui. Existe tribulação sim, e elas vêm no momento que você não espera. Mas é por isso que a Bíblia nos manda que nós precisamos nos animar um ao outro. Nós precisamos ajudar um ao outro, exortar um ao outro. Não deixe o seu irmão desamparado. Não espere que o pastor busque, se você pode buscar. Abrace, fale, ore junto, mas não deixe ninguém desamparado. E eu vou dar um outro conselho para você. Não se dobre diante da tribulação. Ela virá. Ela virá. Às vezes ela vem de forma sutil. E quando ela bate de uma vez. E tem muita gente que, nesse momento, diz, pastor, irmão, por que você não veio na igreja? Ah, pastor, uma tristeza. Mas é aí que você tem que vir. Um desânimo, é aí que você tem que vir, porque é aqui que você se anima. Ah, minha fé está abalada, é aqui que você precisa, porque você precisa ouvir a palavra para guardar a fé. Eu vim há uns dias ouvindo algumas coisas. E depois eu vim entender por que eu estava ouvindo aquelas coisas que eu estava ouvindo. Coisas que eu falo, estudos bíblicos, uma pregação, até um comentário de um versículo. E eu fui entender por que Deus já estava preparando o meu espírito. Muitas vezes a gente não entende. Eu já falei aqui, tem hora que eu prego um ano inteiro só sobre um assunto. Meu Deus, mas eu vou olhar os vídeos passados, as pregações passadas, tudo a mesma coisa. Parece que o disco riscou, sabe? O disco está riscado. Lembra do disco de vinil riscado? Ficava, pulava e pulava. Volta a mesma conversa sempre. Parece. O pastor não estuda outra coisa na Bíblia, não, só isso. E não é porque eu não preparo, não é porque eu não quero, é porque o Espírito Santo nos direciona a falar. Talvez nós precisemos ouvir. Talvez nós precisemos mudar alguma coisa. Como fazer, pastor? Nós precisamos buscar a presença de Deus para que ela nos mude, para que a presença do Senhor nos mude e o Espírito Santo nos encaminhe para o lugar certo. Tiago fala assim, não seja somente ouvintes da palavra, sede praticantes da palavra de Deus. Porque só ouvir não adianta. Precisamos da força do Espírito Santo para praticar essa palavra. Mas a mensagem que eu tenho para você aqui hoje é para que você seja animado em nome de Jesus. Jesus não te abandonou. Ele não esqueceu de você. Pelo contrário, a cruz é a maior prova de que Ele te ama, de que Ele deu a vida por você, que Ele não se esquece de você jamais e que Ele sofreu as nossas dores para que nós estivéssemos aqui. Não há nada que você passe que o nosso Deus não tenha sofrido. Não há nada que você sinta que Ele não tenha sentido. Seja qual for a dor, Ele passou a dor por você.
Agora, na força do Espírito Santo, nós vamos passar também. Ele nos cobre com as suas asas. Ele nos cobre com as suas asas. Ele nos mantém protegidos debaixo das suas asas. Venha a tribulação que vier. Venha a dor que vier. Venha a dificuldade que vier. Pastor, o que eu não vou sentir? Vai. Mas a graça de Jesus te basta. Porque tem a graça salvadora, mas tem uma graça sustentadora de Deus que te sustenta. É essa graça que Paulo fala. Quando ele ora 3 vezes e diz assim: Senhor, tira esse espinho da minha carne. Ele fala de um espinho, de Satanás esbofeteando a cara dele, de Paulo. Não era eu, era Paulo. E aí ele diz assim: mas o Senhor me respondeu. E diz assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Cada vez que pensamos que estamos fracos, é a oportunidade de Deus operar o poder dele na nossa vida. Que essa palavra entre no seu coração. Não desista. Não desista jamais. Não desista por alguém da igreja, porque não foi esse alguém que morreu na cruz por você. Não desista porque o seu irmão te olhou torto. A sua irmã não gostou. O outro falou não. Não desista, não desista. Jesus morreu na cruz por você. Não foi homem, não foi o pastor. Todos nós somos iguais e falhamos. Cada um com a sua falha. O meu pecado só é diferente do seu. Mas todos nós somos falhos. Ah, se não fora o Senhor, diz Isaías. Ah, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, seríamos como passarinhos presos no laço do passarinheiro. Mas Ele morreu na cruz por nós e nos trouxe liberdade. Que o Senhor abençoe a sua vida. Não desista. Fique de pé, por favor. Aleluia. Pai, eu quero te louvar. Eu quero te engrandecer, ó Deus. Eu quero te engrandecer, ó Deus, pela tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, fale muito mais aos nossos corações. Que o Senhor venha encorajar-nos, ó Deus, que o teu Santo Espírito nos encha hoje, para que sejamos cheios de ânimo, de coragem, de força, de fé. E que essa coragem, esse ânimo não passe. Que nós sejamos abastecidos, ó Deus, pela tua palavra sempre. Ensina-nos a andar em teus caminhos. Ensina-nos a andar em teus caminhos, Senhor. Faz, ó Deus, o teu querer em nós. Cumpra o teu plano em nós, ó Deus. E que nós possamos dar-te a glória sempre. Se alguém entrou aqui desanimado, reanima, Senhor. Se alguém entrou aqui triste, ó Deus, pensando em desistir, que o Senhor segure e essa pessoa permaneça na sua fé. Oh, meu Deus, se alguém entrou aqui com uma imagem irreal, pensando que seria fácil, querendo fazer troca contigo, Senhor, que a palavra corte, Senhor, que a palavra que é martelo que esmiuça a penha, possa quebrar, Senhor, todas as divisões, todas as dificuldades, e essa pessoa entender que nós padecemos sim dificuldades, que nós padecemos sim tribulações e até perseguições, mas vale a pena porque o nosso descanso não é aqui, a nossa casa não é aqui, a nossa casa não é aqui, Senhor, e eu te louvo porque o Senhor tem uma casa nos esperando. A maior promessa que nós temos, ó Deus, é que um dia o Senhor vai voltar e vai levar-nos para estar contigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor está...